Fala galera, de volta. Aqui é Tata Rodrigues e você está entrando na Fonosfera. E aqui voltando com mais um vídeo para o canal Fonosfera aqui no YouTube. E mais uma vez vamos falar de música, vamos falar de rock. Falar do ano de 1983, que é um ano que para mim foi um ano muito legal no rock, né? Como é o título desse vídeo, né? Que também foi o título de uma matéria que eu escrevi no meu blog, no antigo blog Jardim Eclético Rock Blog, e eu vou deixar o link aqui. E falando desse ano, né, que foi um ano que eu comecei a ouvir muita coisa, né, eu estava prestes a completar 18 anos, né, nesse ano de 1983, né, e assim, esse ano foi muito interessante para mim, né, interessante porque eu estava começando a ouvir, né, muito mais rock nas rádios que tinham, né, tocava no rádio, né, mesmo nas FMs, nas rádios AMs tocava mais rock, né? Um pouco, mas tinha as rádios que tocavam mais, menos, né? Tinha a rádio Excelsior, tinha a rádio, mesmo a rádio Transamérica, mesmo a rádio Cidade. A Jovem Pan tocava aquele rock das paradas de sucesso, mas tocava, né? E fui tendo mais acesso a material de rock, né? Via vinil, né? Discos de vinil e fitas cassetes, né? Tanto as fitas oficiais, né, as fitas que as gravadoras lançavam, ou as fitas que a gente gravava, né, que era o mais comum, né. E era a época que se falava muito dos dinossauros do rock, né, que era aquela turma do rock dos anos 60 e 70, né, principalmente aquele rock progressivo e bandas tipo Led Zeppelin, né, essas bandas muito grandes, né. E eu via também as novidades do punk, post-punk, new wave, né, que estava despontando ali, né? Mas ouvia assim, como já disse várias vezes no blog, né? Aqui, né? Mas a gente ouvia esse material, né? Esse rock com dificuldade, né? Porque tinha dificuldade de acesso, né? Imagina, não tinha, como eu falei, das rádios, né? Internet, YouTube, são 40 anos atrás, né? Não tem condição, né? Ninguém nem sonhava com isso, né? A gente só ouvia o que dava, né? Rádio, disco, televisão e revistas, né, da época, né, jornais. Mas apesar dessa dificuldade, dá muita saudade desses tempos, né, mesmo que comprar disco era para poucos, né, e eram raros os lançamentos de rock no Brasil, ainda mais quando era o som de uma banda nova. Se não tinha discos de vinil, gravava uma fita cassete, né, como eu falei, né, que pegava emprestado de amigos, né. Então, para falar desse ano de 1983, eu vou falar de alguns discos lançados em 1983. Eu vou relacionar alguns que eu tive, que eu escutei na época e também alguns que eu fui tomar conhecimento bem depois também, né? Então, é uma lista pessoal, então não adianta falar que faltou tal disco, porque vai faltar mesmo, né? Em 83 deve ter lançado muito disco, né? Tanto que essa lista aqui minha até aumentou quando eu fui pesquisar, né? E começando essa lista, né? Vou começar pelo quinto e último álbum, né? Da banda inglesa The Police. De tanto que eu falava na época do bendito The Police, foi que ganhei da minha namorada, na época, né? De presente de aniversário, o álbum Synchronicity. Foi lançado nesse 1983. Então, pra mim, esse disco é fantástico, é insuperável, né? Eu ouvi muito, né? De tão insuperável nesse disco que a própria banda entrou em colapso e acabou, né? Nessa época, né? Eu já tinha a fita cassete do álbum anterior da The Police, que é o Ghost in the Machine, que é de 1981. Eu gostava muito do som deles, né? Gosto até hoje, né? Fiquei ainda mais louco atrás do Synchronicity, depois de ler uma resenha da revista Som 3, escrita por um tal de Paulo Ricardo Medeiros, que tinha como chamada do texto algo assim: The Police, sempre, sempre mais. E alguém sabe quem é esse Paulo Ricardo que escreveu essa resenha do disco na época? Essa crítica, né? Logo depois ele se tornaria, já era na época, né, o vocalista de uma banda de mega sucesso no Brasil, né, que é o RPM, né? Ele era jornalista antes de trabalhar como músico, né? Outro disco dessa minha lista de álbuns essenciais e especiais para mim, de 1983, foi Let's Dance, do David Bowie. Esse eu não comprei em 1983, só fui comprar uns 2 ou 3 anos depois, uma viagem a São Paulo. Esse disco foi o que me abriu para a obra do David Bowie, né? Eu só tinha ouvido ele com o Queen na música Under Pressure, de 1982, do fraquíssimo álbum Hot Space, né, da banda.
Também me interessei pelo som do David Bowie lendo uma resenha desse disco na falecida revista Som 3 também. Falavam bem do tal do camaleão do rock e não me desapontei. Gosto muito desse Last Dance até hoje. É bem tocado, bem cantado, bem produzido, cheio de estilo. E o vídeo da turnê também é ótimo. E outro que entrou nessa lista foi o Duran Duran, o terceiro álbum de estúdio da banda, o Seven at the Ragged Tiger. Não tanto pela qualidade, mas por ser muito marcante para mim, né? Seja pela enxurrada de vídeos que este álbum rendeu e também por ser um dos primeiros discos de vinil importados que tive acesso. Um amigo tinha ganhado do pai que trouxe dos Estados Unidos. Ouvi muito esse disco também em vinil, no TV e na rádio, né? Tocou muito. Era a época em que o Duran Duran dominava o pop rock internacional pela música e pelo estilão dos caras, né? Foi fundamental por divulgar o visual New Wave e New Romantic, né? Já com o álbum anterior, o Duran Duran já tinha descolado do rótulo de New Romantic, que é o álbum Rio, né? De 1982, acho que é, né? Do qual ele foi também um dos principais nomes. Era a confirmação do seu mega sucesso mundial. Um disco que eu vi muito na época, que sai da linha desse mais pop dos apresentados aqui anteriormente, era o The Final Cut do Pink Floyd. Disco difícil, pesado, denso, triste, a cara do Roger Waters, né? Um amigo tinha esse disco e o anterior, The Wall. Dessa forma eu ouvi muito esse trabalho. Ele e um outro amigo tinham alguns outros discos do Pink Floyd, como o Metal, que eu achava uma doideira total na época. The Final Cut foi inicialmente planejado como uma trilha sonora para o filme de Pink Floyd The Wall, de 1982. Nesta época ocorreu a Guerra das Malvinas, contexto que inspirou Waters a compor canções anti-guerra, além de dissertar a morte de seu pai na Segunda Guerra Mundial. Repetindo o estilo de ópera rock de seu predecessor, The Final Cut foi gravado em 8 estúdios diferentes do Reino Unido entre julho e dezembro de 1982. Nesta época, ocorreram algumas das maiores tensões no grupo, especialmente entre Waters e o guitarrista David Gilmour. O projeto gráfico também ficou a cargo do baixista. O álbum chegou na primeira posição na parada de álbuns do Reino Unido, mas recebeu críticas mistas. Após seu lançamento, foi produzido um curta-metragem para divulgação. Esse curta-metragem eu assisti no Som Pop da TV Cultura de São Paulo, na época. Após o lançamento do álbum, cada membro da banda concentrou-se em trabalho solo. Nessa época, Roger Waters anunciou sua saída da banda, mas tentou impedir que Gilmour e Nick Mason utilizassem o nome Pink Floyd futuramente. David Gilmour mostrou-se forte crítico de Final Cut, considerando muitas vezes como um álbum solo de Roger. Tanto que no encarte do álbum está escrito The Final Cut, a Requiem for the Post-War Dream, by Roger Waters, performed by Pink Floyd. Richard Wright não participa desse trabalho, pois havia sido deletado por Waters, foi mandado embora. Nenhuma das canções do álbum foram tocadas ao vivo pelo Pink Floyd e o Waters executou algumas em suas turnês. Então, chegando aqui na metade, mais ou menos na metade do vídeo, aproveita e já curte esse vídeo e comenta, e já dá uma força aqui uma curtida aqui para dar uma força no canal, Na sequência, e os Rolling Stones. Os Rolling Stones em 1983 vieram com o álbum Undercover. Pode não ser o álbum preferido de muita gente, mas também foi marcante para mim como o anterior Tattoo You, de 1981. Talvez tenha sido marcante justamente porque eu tenha gostado muito de Tattoo You, com Start Me Up e as outras canções. O álbum Undercover of the Night, que ganhou em um vídeo dirigido por Julian Temple. Esse vídeo, que foi um curta-metragem, ele foi um parto para ser feito, com várias locações. Inclusive foram filmadas no Brasil algumas cenas dele. Também ouvi muito, pois um amigo tinha o disco em vinil e pelos clipes que rolavam no Som Pop e no clipe da Globo. Era como se eu estivesse conhecendo Mick Jagger e companhia, O álbum War do YouTube também foi lançado em 1983, mas eu só fui ter contato com ele ao comprá-lo, por volta de 1985. E aí sim que eu ouvi muito. O primeiro disco, de estúdio do U2 lançado no Brasil foi o The Unforgettable Fire, de 1984. E devido ao grande sucesso, desse álbum, começaram a lançar os discos anteriores, War, October, Boy e Under a Blood Red Sky.
Esse War é um disco muito forte, o som deles tinha uma pegada pesada, tipo pós-punk ou punk mesmo, e eles se preocupavam muito com a mensagem política de suas canções, e a canção Sunday, Blood Sunday. Foi um disco ouvido e ouvido inúmeras vezes, e quase sempre ele salva os pesos do meu corpo. Dos álbuns que vou apresentar a seguir, não ouvi muito na época, outros não ouvi mesmo, por não ter acesso, por desconhecer completamente ou por não me agradar tanto. Pyromania, terceiro álbum da banda de hard rock e heavy metal britânica Def Leppard, também lançado em 1983, foi um fenômeno tanto de venda como de crítica, atingindo as primeiras paradas de sucesso, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Produzido por Robert John Mutt Lange, que também produziu álbuns do AC/DC, e havia produzido o anterior da banda, o Rag and Dry. Esse foi um dos maiores sucessos comerciais do Def Leppard. Lembro de ter tocado muito na rádio FM da minha cidade, naquele começo dos anos 80. Na época eu não curtia muito, até torcia o nariz para o som dos caras. Hoje tenho ouvido e ouço bastante e gosto muito. Em 83, né, foi lançado Peace of Mind do Iron Maiden. Foi lançado aqui na sequência do sucesso The Number of the Beast, em 1982. O álbum mantém o estilo pesado do anterior, mas com um pouco mais de técnica, e suas letras começam a definir melhor o perfil de músicas mais trabalhadas com mais o conceito, falando de guerras e temas de filmes e livros, o que já acontecia desde os primeiros álbuns, mas em escala menos significativa. Eu gostei bastante do disco anterior, né, o The Number of the Beast, mas não me ligava muito no heavy metal e quase não vi nessa época passar, apesar de ter alguns amigos que curtiam muito esse som. Recentemente eu ouvi o Peace of Mind, acho que eu ouvi pelo Spotify, mas eu gostei muito do Peace of Mind. Não sei se fazia tempo que não ouvia, mas eu gostei muito de ouvir e recomendo. 1983 também trouxe o segundo disco do New Order, o Power, Corruption and Lies. É outro disco que não saiu aqui na época, né? Não foi lançado. Só foi lançado depois do sucesso do álbum Low Life de 1985. Se no álbum anterior, Movement, de 1981, eles ainda lembravam a sonoridade do Joy Division e seus temas depressivos e soturnos, aqui a banda se abre para o batistaca precursor do som techno, ou seja, um dance rock pulsante com influência do pós-punk, além do experimentalismo eletrônico. Outro disco de 1983 é o Kill 'Em All do Metallica, que permanece atual até hoje, né? Permanece atual mesmo porque tanto até hoje, né, como no single de Hardwired, que foi lançado alguns anos atrás, aí, eles buscam resgatar essa sonoridade. Foi o álbum de estreia do Metallica já sem a presença de Dave Mustaine na guitarra. O álbum vendeu mais de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos. E eu confesso que só fui escutar Metallica alguns anos mais tarde, que eu acho que só com o Black Album, quando Metallica deu uma guinada mais comercial, vamos dizer, no seu som. Com a filosofia de fazer um som sempre mais rápido e agressivo, nasce um dos primeiros álbuns do thrash metal da história. Em 1983 também traz o primeiro álbum do R.E.M., o Murmur. O sucesso criou grandes expectativas em torno da banda, ganhando o status de álbum do ano, batendo bandas já consagradas como U2, que tinha lançado o álbum War, e também Michael Jackson com Thriller, que é de 1982, o disco mais vendido da história. A aceitação do R.E.M. foi tão grande que pela primeira vez fizeram um show fora dos Estados Unidos. Black Sabbath também lançou um disco em 1983 que é o Born Again. É o único com Ian Gillan e Deep Purple nos vocais. O álbum foi lançado em dia 7 de agosto com receios de que alguns fãs mais conservadores se recusassem a escutar o álbum, mas a crítica e os números surpreenderam. O álbum ficou em quarto lugar nas paradas inglesas no primeiro mês após o lançamento. Canções como Zero, The Hero e Trash se tornaram clássicos e ganharam vídeos. Nesse ano da glória de 1983, outro que teve álbum lançado foram os Tears for Fears com The Hurting, estreia da banda. Este é outro disco que não ouvi nada nem falar, só muitos anos depois, né? Vinha conhecer Tears for Fears em 1985 também, né? Com o mega sucesso The Song from the Big Chair. Paul McCartney também lançava disco em 1983, sim, senhor. Trata-se de Pipes of Peace. É uma espécie de continuação de Tug of War de 1982. Os títulos dos álbuns dialogam: Tug of War, Cabo de Guerra, Pipes of Peace, Cachimbos da Paz. Não teve o mesmo impacto de Tug of War, mas fez bastante sucesso também, seja na faixa título ou pela parceria de McCartney com Michael Jackson em Say Say Say.
Impossível não ter escutado esse disco naquele ano. Tocou muito em rádio e TV. Rebel Yell é o segundo álbum de estúdio gravado pelo cantor Billy Idol, lançado em 1983. O álbum reuniu o time de hitmakers Steven Stevens e Kate Forsey, após o sucesso de seu álbum de estreia em 1982, Billy Idol. Também não tive esse disco, mas ouvi muito, porque essa tocou demais e eu gravei uma fita, que tem algumas músicas do disco. Esse álbum é bom de escutar até hoje. Billy Idol nunca mais fez nada igual. Era muito legal esse som na época, na verdade até hoje é. E tinha muitos vídeos também com essas músicas desse álbum, né? Então é isso, pessoal. Isso foi alguma da relação aqui dos álbuns legais aí de 1983, alguns, né? Alguns que eu achei mais interessante trazer. E aí, qual que é a sua lista de discos de 1983? Quais os seus álbuns essenciais de 1983? Diga aí nos comentários. E dessa forma, vamos saindo agora da fonosfera. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Faça a sua inscrição no canal, se ainda não é inscrito, e logo mais a gente volta com mais vídeos aqui para a fonosfera. Até mais!